Olá, meus irmãos. Hoje teremos a nossa lição da Escola Dominical sobre a graça irresistível, pensando ali nos 5 pontos do calvinismo ou os 5 pontos da graça. Chegando nesta altura, é bom nós revisarmos um ponto importante. Estas doutrinas, elas falam especificamente sobre a salvação. E ela vai mostrar a situação e o papel de cada pessoa neste processo. Começa pelo ímpio, dizendo que o ímpio ele é depravado totalmente, a depravação total. Aí fala da atuação de Deus Pai. Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. É a eleição incondicional. Em seguida, fala do Filho. E o Filho veio para expiar os nossos pecados, para nos salvar. É a expiação limitada. Cristo morrendo pelos eleitos de Deus. E agora nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo, que é a graça irresistível. Isso porque, quando nós olhamos para a atuação de Deus Pai, a eleição antes da fundação do mundo, olhamos para Cristo, aquele que vem para redimir os eleitos do Senhor. Até aí, a salvação ainda não foi efetivamente, historicamente, aplicada ao coração do eleito. Até aí temos as garantias que estão com relação à nossa perspectiva no passado. Tudo isto precisa se aplicar à vida do eleito para que ele experimente a conversão, para que ele se torne um filho de Deus, um servo de Cristo. Agora, de que maneira vamos entender a atuação do Espírito Santo? Ora, Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mortos. A Bíblia diz que não há quem busque a Deus, não há quem o entenda. Falando do ímpio, falando daquele que não tem vida, mas está morto diante do Senhor, vive na sua depravação total. Por isto, o ser humano ele não tem como escolher a salvação em Cristo Jesus, como querem os arminianos, como quer o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio no planeta. Nem o Senhor Deus possui livre-arbítrio, porque ele não pode pecar, ele não pode negar-se a si mesmo. Portanto, não há em nenhuma esfera do universo livre-arbítrio. O que existe entre nós seres humanos e que reflete a realidade do Senhor Deus é a livre agência, é a liberdade para agir. Isso existe. Sabemos que cada um é responsável pelo seu pecado, pela sua vida. Cada um tem liberdade para agir, inclusive para pecar. Mas isso não significa livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é quando você decide não mais pecar, ou se você está num estado de pura santidade, decide pecar. É por isso que só existiu livre-arbítrio com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles eram puros e podiam escolher pecar. Infelizmente, eles escolheram. A partir do momento em que eles escolhem pecar, eles morrem. E aí não há mais como, por eles mesmos, por nós mesmos, nos achegar ao Senhor Deus. E essa, então, é a obra do Espírito Santo. É o momento da minha conversão. O momento em que serei atingido pela salvação de Cristo, por meio da pregação do Evangelho, de alguém para comigo. Em termos práticos, o que isto significa? Significa que eu de mim mesmo, sendo um ímpio, eu não tenho como entender a pregação. O pregador fala, evangeliza, fala de Cristo, mas eu não entendo aquilo no sentido de que esse entendimento vai produzir frutos para que eu seja alcançado pelo poder de Deus. Não há como. Eu só posso entender, o ser humano só pode entender a mensagem de salvação se o Espírito Santo vier a ele e lhe abrir o coração.
Aí sim, quando o Espírito Santo vem ao encontro do eleito, abre o seu coração, aí sim, esta pessoa, que ainda passará pela conversão, ele passa a entender a mensagem. Ele entende quem é o Senhor Deus, ele entende quem é Cristo o Senhor, ele entende o próprio Espírito Santo, ele entende quem ele é e o que ele merece, ele entende que Cristo é o único caminho para a salvação. É por isso que, sem a atuação do Espírito Santo, não há a menor possibilidade de conversão. É interessante pensar que até mesmo a maioria dos arminianos, eles no fundo, cometem uma incoerência. Porque talvez você não saiba, mas se você, por exemplo, for a uma reunião de evangelização, né, os arminianos eles vão evangelizar numa praça, vão evangelizar numa escola, ou até mesmo dentro da igreja. Então ele está lá, evangeliza, fala, prega. Ao final eles fazem o que eles chamam de apelo, que é um costume que nós reformados não temos, mas eles têm apelo, eles apelam. Você já percebeu que no momento do apelo, geralmente o que vai apelar, ele pede para que a igreja ore, para que o Espírito Santo toque no coração do ímpio, para que ele atenda positivamente para a salvação. Já viram isto? Talvez alguns aí que estejam me ouvindo já presenciaram isto. Isto, para a teologia deles, a teologia arminiana, é uma incoerência. Porque se é o homem que escolhe, é o homem que pelo seu próprio discernimento, o homem pela sua obra, né, pela sua atuação, ele vai a Cristo, por que orar para que o Espírito Santo toque no coração dele? Não faz o menor sentido. Mas isso mostra que mesmo os arminianos, dizendo não crer na doutrina da graça irresistível, na prática, veja bem, na prática, eles cedem a esta soberania do Senhor. Em outras palavras, ninguém pode experimentar a conversão, ninguém por si mesmo. Ele só pode entender a mensagem se o Espírito Santo vier e ali abrir o seu coração para que ele entenda a mensagem. Há muitos textos nas Escrituras Sagradas que falam sobre isso. Eu quero ler apenas um, por questão de tempo, que está em Atos 16, de 13 a 15. Fala ali da conversão de Lídia. E veja como o texto trata esta conversão. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração. Repito, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. O texto diz que Lídia era temente a Deus antes de experimentar a conversão. Então significa dizer que ela já era crente? Não, ela era uma mulher religiosa. Ela seguia todos os parâmetros da religião judaica. Isso era muito comum no Império Romano. No Império Romano, as pessoas optavam por religiões e elas, inclusive, preferiam as religiões do Oriente. E a Palestina ficava ao Oriente, ali da Ásia Menor, onde Paulo estava viajando e pregando o Evangelho.
Então, em outras palavras, essa expressão temente a Deus significa dizer que Lídia era uma mulher muito religiosa e ela seguia todos os parâmetros da religião, mas ela não era convertida. Ela passou pela conversão no momento em que ouviu a pregação do Evangelho e, como diz a palavra de Deus, quando o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, está muito claro que um ímpio, ele só se converte, ele só passa pela conversão quando ele tem o seu coração, a sua mente abertos pelo Espírito Santo de Deus. E isso também nos ajuda a responder a um equívoco que os arminianos fazem com relação a este ponto. Quando nós usamos a expressão graça irresistível, os arminianos dizem assim, então quer dizer que Deus vai lá pelo Espírito Santo, pega o cabra pelo braço, leva forçado a cruz de Cristo, mesmo que ele não queira, ele vai se arrastando, mas não tem jeito, você vai se converter. Não, não é nada disso. É porque, queridos, veja, quando uma pessoa ela tem os seus olhos abertos, a sua mente aberta, o seu coração aberto, e ele passa a entender a mensagem, como resistir a esta mensagem? É como alguém que está morrendo por meio de uma doença degenerativa. Ela está ali com o corpo sendo destruído. E aí então chega perto dela uma pessoa com um remédio, uma seringa. E ele diz assim, olha, eu tenho aqui a sua cura. Você que está aí sofrendo dores, você que está se autodestruindo, você que experimenta somente a morte, você que vivencia esta degeneração, eu tenho a cura. Se eu injetar isso em você, em poucos minutos você irá recobrar a tua plena saúde, você voltará a ter o vigor da juventude e mais, o seu corpo será milagrosamente restaurado. Você vai ficar forte, musculoso, com jovialidade. E aí, ele com aquela seringa na mão, pergunta para o doente, e aí, o que você escolhe? Permanecer nessa condição, onde o seu corpo está se destruindo, onde você vai padecer muitas dores e você vai morrer, ou você quer ser curado? Ora, minha gente, qual seria a resposta do doente? Não, eu prefiro ficar doente, eu quero sofrer dores. Não, ele diria, por favor, aplique agora esse remédio em mim. Eu quero ter saúde, eu quero ter vigor. Veja, ele não foi forçado a nada, no sentido de que o médico pegou ele à força e aplicou ali o remédio. Mas aquela oferta foi irresistível. É isto que acontece na graça irresistível. No momento que o Espírito Santo abre os olhos e a mente, abre o coração, e a pessoa entende quem é Deus totalmente santo, quem é Ele totalmente imundo, vivendo debaixo da ira de Deus, e que se morrer em seus pecados vai viver a punição e a ira de Deus por toda a eternidade, mas que diante dele está o Filho do homem, está Cristo, que morreu na cruz por ele, e que ele, ao se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, ir à cruz e clamar por misericórdia, ele receberá misericórdia. Ele que agora está distante, é inimigo de Deus, agora ele passa a ser amigo de Deus, servo de Deus, filho de Deus. Quem é que vai resistir isso em sã consciência? Isso é graça irresistível. Portanto, aquelas pessoas que resistem à graça,
que resistem à pregação é porque elas não entendem, elas não compreendem. Voltando ao exemplo que eu mencionei há pouco, é como se aquele médico com aquele remédio começasse a falar em alemão. E a pessoa, o doente, ouvindo, não está entendendo nada. E aí ele fica dizendo, você quer, eu só aplico, você quer que eu aplique isso em você? Você, né, não vai entender nada. Agora, se vem um tradutor e traduz a mensagem para você, aí você diz, eu entendi, eu quero a cura. Isso é graça irresistível. É quando o Espírito Santo ele traduz para a nossa mente, para o nosso coração, para os nossos olhos, olhos espirituais, é claro, o entendimento da mensagem. Aí, quando eu entendo, eu vou aos pés de Cristo. Graça irresistível, o trabalho do Espírito Santo em agir no meu coração e na minha mente, abrindo os meus olhos para que eu entenda e para que eu tenha esta graça irresistível na minha vida. Então, recapitulando, o homem natural, depravação total. Deus Pai, eleição incondicional. Deus Filho, Cristo Jesus, expiação limitada. Deus Espírito Santo, o Espírito Santo de Cristo e o Espírito Santo de Deus Pai, graça irresistível. Quando o pecador, ele se rende aos pés do Senhor e recebe de Deus a salvação. É por isso que o apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E esta fé não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não de trabalho humano, não de entendimento humano, não pela força humana, para que ninguém se glorie. Este é o sentido do texto. É aí que compreendemos a graça irresistível. Muito bem, meus irmãos, que o Senhor Deus os abençoe e preparando-nos para a próxima e última lição dos 5 pontos do calvinismo, ou os 5 pontos da graça, ou os 5 pontos que tratam da salvação, quando aí veremos o crente, né? Começamos com o ímpio, depravação total, a atuação de Deus, eleição incondicional, a obra de Cristo, expiação limitada, o trabalho do Espírito Santo, graça irresistível, e aí vamos ver os crentes, que está no ponto perseverança dos santos. Um grande abraço, mais uma vez que Deus os abençoe e até a próxima.